E aí, ficaram ansiosos para a segunda parte de Falcão e Soldado Invernal? Fala, seus nerds! Beleza? Sejam bem-vindos à nossa jornada. Eu sou a Nathalie. E eu sou o Tony. E a gente está trazendo hoje mais um vídeo para o nosso canal. E agora a gente vai saber quem que é aquele Capitão América com queixo quadrado, né? Quem será que é aquele Capitão América de Araque, né? Horroroso. Ninguém gostou dele, eu acho. É, ele é bem estranho, né? Então, vambora. Quem é aquele cara? O que ele faz? Onde que ele mora? O que ele come? O que ele bebe? O nome dele Você sabe de tudo isso? Ah, vamos tentar falar pra galera Vamos. aí, né? O nome dele é John Walker. É quase nome de whisky, né? Não parece? Johnny Johnny Walker. É. O nome dele é John Walker. Ele é um soldado dos Estados Unidos. E não é um soldado qualquer. Ele é um super soldado, mas que não tem soro. Então ele tem aí várias habilidades. Super força, super velocidade no... Super feiura. Super Queixo. quadrado de leite. É. E na série até mostra lá que ele passou em vários testes jogando escudo, teste de força e tudo mais, e por isso que ele foi chamado. Aliás, não só por isso, né? Ele é condecorado, tem medalha de honra e tudo mais. E Na ele se verdade, encaixou o Falcão aí, ele abriu mão, né, do escudo, que a gente até falou isso no vídeo anterior, quando ele se encontrou com o Steve queria que ele fosse o próximo Capitão América, ele abriu mão, porque ele achou que ele não era digno, vamos dizer assim, de ocupar esse lugar, e entregou o escudo para os Estados Unidos, que chamou esse cara aí. Ele chamou pra chamar esse cara porque é citado também que todo mundo perdeu lá o seu símbolo, né? Então, não só na série, né? O que rege aí várias pessoas no mundo é um símbolo, algo pra seguir. E o escudo sem alguém não é o suficiente. Então, eles tiveram que chamar alguém. E é o John Walker aí, o queixo quadrado, que apareceu lá. E também já aparece dando entrevista num campo de futebol lá americano, gigante. Todo mundo já adorando o cara do dia pra noite, né? Só por ele ser o Capitão América. Exatamente. E lá a gente consegue ver a força que o Capitão América tinha. O nome do Capitão América tem, né? Porque eu acho que é um nome nesse caso. Porque ninguém conhecia o cara, de repente... Nome e o escudo. E o escudo. Porque de repente o cara virou o cara e ninguém nem sabia quem era ele até anteontem. Mas não é qualquer um que pode estar por debaixo daquela roupa e segurando o escudo. Tô revoltada, eu não gostei dele. Então, vamos lá, vamos continuar. Seguindo daí, ele dá uma entrevista lá, conta vários detalhes, cita o Homem de Ferro, cita o Hulk, né? Falando que eles têm superpoderes, o Hulk é super forte. E o Homem de Ferro tem lá suas armaduras brilhantes, mas o que ele tem é coragem. Essa é a diferença dele para os outros. Ele tem coragem de fazer acontecer. Ele é um soldado que recebeu várias condecorações, né? Ele tem várias honrarias lá e por isso que ele foi chamado aí para ocupar esse lugar tão importante. Exatamente. A gente tem um pedacinho de uma cena que mostra ele falando com a mulher dele no vestiário, antes disso também. Até esqueci de falar. Que é muito interessante, ela dá um apoio moral pra ele. E também aparece o amigo dele lá rapidinho. Pulando daí, a gente já vai pra a aparição do soldado e do Falcão. Primeiro encontro deles oficial aí na série, né? Eles saem aí em missão. Na verdade, o Falcão tá saindo em missão pra encontrar os apátridas que a gente comentou no vídeo anterior. Mas o Buck tá revoltadíssimo que ele entregou o escudo para os Estados Unidos e que agora tem um novo Capitão América. Ele não aceita isso e ele vai atrás do Falcão, né? Pra tirar satisfação. Pra tirar satisfação. E aí que eu acho que é uma das melhores cenas desse episódio. Eu achei muito legal. Tem várias referências aí que a gente vai contar pra vocês. E a primeira delas qual que é? Ele vai tirar satisfação porque ele não... Tem uma cena antes que mostra ele lá na casa dele. Coitado, tem nada, ele tá sentado no chão, só tem uma TV. E ele assistindo indignado quem é aquele cara que tá... O pronunciamento, que né? tá com o escudo do Steve, né? Que é o que sobrou do Steve, o escudo e o legado. E aí ele vai atrás do Falcão pra tirar satisfação. E o Falcão fala que o Steve, ele devia ter pensado mais no que ele achava antes de entregarem o escudo pra ele, né? Tipo, toma aí, a bucha é sua e resolve. Não, mas pera aí, eu tenho que, né? Eu tenho minha vida aqui, não é qualquer coisa assim que eu vou pegar eu vou pegar o escudo e ser o novo Capitão América. Não é assim que as coisas funcionam. Como você falou, eles vão atrás aí dos apátridas, que é um grupo que surgiu na Primeiro o internet. Falcão tava indo e aí ele vai atrás tirar essa satisfação e acaba se juntando aí na missão. E aí o Falcão fala que ele está indo enfrentar algo mais importante nesse momento, é até questionado pelo Bucky do que seria mais importante do que resolver a questão do escudo. E ele fala que talvez seja um dos 3 grandes, que são os alienígenas, androides
e magos, né? Então os alienígenas, referindo aí os alienígenas que é o Thanos e a galera, os androides aí referente à Guerra de Ultron lá, a Batalha de Ultron, e magos aí, porque agora nós temos o Doutor Estranho. E aí o Soldado Invernal questiona ele, né? Do que você tá falando? O que a gente tá enfrentando? O Gandalf? Ele cita o Gandalf, é muito engraçado. Referência super nerd aí, no meio de uma série nerd, né? E então, aí o legal. Falcão fala, como que você conhece o Gandalf? E aí ele responde, né? O Soldado Invernal responde, eu li o livro em 1937. Então isso foi muito legal, porque Quando deu uma foi lançado. referência... que foi quando ele foi lançado. E aí foi muito legal, porque deu uma referência bem interessante da idade que o Soldado Invernal tem, né? E tá muito bem pra idade. Tá usando uns creminhos lá, um jequiti. Então, nesse mesmo momento aí, nessa fala deles, nesse momento nerd, o Buck questiona ele, né? Fala, magos não existem. Tava falando dos 3 grandes aí, ele fala, magos não existem. Mas aí o Falcão fala que sim, existem. Tem um Doutor Estranho aí que é um mago. E aí ele responde, ele é um feiticeiro e não um mago, né? Mas não é isso que ele fala. Ele fala que a diferença de um mago para um feiticeiro é que o feiticeiro não usa o chapéu. Então é bem legal aí ter essa referência deles, essa brincadeira, essa conversa. Eu achei que foi uma parte bem legal da série, do episódio, que deu uma parte engraçada, uma comédia aí no meio do episódio, né? Eu achei que foi bem legal. E aí eles partem pra missão atrás dos apátridas, porque o Asa Vermelha sabe onde tá os apátridas. E só um parênteses aqui, o Buck não gosta do Asa Vermelha de jeito nenhum. É até engraçado, ele faz uma tiradinha disso daí nessa hora do episódio. E aí eles partem aí pra essa missão dentro de um avião dos Estados Unidos, das Forças Armadas, né? E o Falcão... Também tem uma discussão entre eles, fala, e aí, qual que é o plano? O Falcão fala que não tem plano. E aí o Buck insiste no Steve, fala o Steve sempre tinha um plano. E aí fica aquele climão de... E aí aparece... E aí chega a hora de ir pro lado do avião e ir para... O Falcão tem o Asa Vermelha lá, então ele tá com a roupa e a asa dele, então ele consegue voar tranquilamente. Mas o Buck não, né? O Buck olha e fala, não tem paraquedas. E ele é até questionado e fala, você vai pular sem paraquedas? A gente tá numa altura de 60 metros aqui, a gente não pode voar mais baixo que isso. E ele pula sem paraquedas, o que é legal. Com o braço de ferro assim pra frente, pra não se machucar tanto nas árvores, mas ele se arrebenta no chão. E o que é legal desse você vai pular sem paraquedas, que remete ao o filme do Capitão América, o Soldado Invernal, que no começo do filme ele também, o Steve Rogers também pula do avião numa altura maior, sem paraquedas e cai no mar lá. Isso aí. Chegando à zona de salto, capitão. Se chamar a Kristen da estatística pra sair, provavelmente ela aceita. É por isso que eu não chamo. Tá com medo ou com vergonha? Sem tempo. Ele tava usando paraquedas? Não. Não tava, não. Aí após essa cena do paraquedas, né, que o Buck cai, se estabafa no chão, fica todo lá, eles chegam num galpão que é onde eles encontram os apátridas, né? Isso, eles chegam lá e mostram o Asa Vermelha dando um rasante. Eita, dronezinho bom, eu queria ter um dronezinho desse. Dando um rasante e fazendo toda a vistoria do lugar. E eles vão chegando lá em modo furtivo. E o Buck tá querendo já ir pra cima da galera. Batendo os caras, descer o braço. E o Sam fala que não, pra esperar, porque eles têm que chegar na surdina, porque eles não sabem que eles estão enfrentando, né? E aí eles vão andando, o Buck sai na frente e fala que encontra ele lá na frente. E o Buck já chega, já começa a olhar através de uma prateleira a galera. Eles estão carregando caminhão na hora, né? Eles estão aí com 2 caminhões, eles estão fazendo o carregamento desses caminhões. E o Asa Vermelha tá fazendo rastreamento de quantas pessoas tem ali, se são muitas, se são poucas, se dá pra enfrentar, se não dá pra enfrentar. E aí o Sam chega tirando uma com o Buck falando, calma aí, ô Pantera Branca. E ele fala que não é Pantera Branca, é Lobo Branco, porque... Ele ficou muito tempo em Wakanda, né? Ele ficou em Wakanda e o Wakanda ele era chamado de Lobo Branco. Então o Sam fez essa brincadeira com ele aí. E ele continua desesperado, fala, não, vamos pra porrada, eu tenho um braço de vibrânio e só são 2 pessoas. E o Sam fala que não são... Não, peraí, não são só 2 pessoas, deixa eu te mostrar. Ele mostra Começa a mostrar uma galera ali, display, né? Tem 5, 6 pessoas, ele fala, olha, parece que tem uma pessoa de refém. Um refém que ele não sabe se era uma mulher que tava dentro de um dos caminhões. São 2 caminhões. E aí eles
Quando eles sabem disso, aí já era. Aí não tem como segurar mais o Buck sai correndo atrás dos caminhões. E ele sai correndo no meio da avenida, de uma rodovia, ultrapassa o primeiro caminhão, já pula, tipo Velozes e Furiosos, tipo Toretto. E aí ele abre a porta do... Parece um container, né? A parte de trás do caminhão. Ele abre a porta, entra, tem um monte de coisa ali dentro. E aparece vacinas, né? São remédios, são vacinas que eles estão roubando. E aí aparece uma menina assim, meio escondida atrás e tal. E aí ele fala pro Sam, né? Acho que eu encontrei a refém. Nessa hora. Na verdade o que ele encontrou foi uma bicuda no pé da goela dele. Tomou um chute no peito. A próxima cena já ele voando de dentro da carreta, batendo no para-brisa da carreta de trás. Ele encontrou quem? E aí ele encontra lá a Karli Morgenthau. Só um parênteses aqui. Nos quadrinhos, a Pátrida é um cara só, né? Que o nome dele é Cal Morgenthau. E aí na adaptação eles trouxeram a Karli Morgenthau. E não é só um cara, que é o Apátrida, é um grupo inteiro, né? E aqui eles têm uma ideologia diferente. É mais complexo a ideologia dela. São fortes, hein? E toma uma bicuda. E aí o pau come, né? E aí é uma cena de ação bem legal, né? Tem uma cena de ação incrível em cima dos caminhões se movimentando, em cima das carretas. E super aí tranquilo, uma luta em cima do caminhão. Isso básico. No rodoanel ali, tranquilo, sem problema nenhum. E aí eles percebem que eles não estão lutando contra qualquer um. Os caras têm super forças. Super soldados, né? Super soldados. E aí tem uma cena triste lá, o coitado do Asa Vermelha vem dando uns tirinhos, mas aí a Karli chega lá e quebra ele. Acabou o sonho do drone dele aqui, ó. E o Buck até fala, nossa, eu sempre quis fazer isso, até bem. Lavou a alma do Buck. E aí os dois começam a tomar um cacete lá, porque são 5 contra 2 ou 6 contra 2. Sim. Eles começam a tomar um pau. E tem uma cena meio crítica lá, e quando de repente... Tararam, não, mas antes desse taranã, ou foi depois a hora que o Buck cai do caminhão e fica com a mão na estrada assim, ai, me ajude. Foi antes. Foi antes, porque chega de helicóptero, chega lá o John Walker, o queixo quadrado, chega o John Walker e o Lemar, o amigo dele, e aí eles dão eles ajudam eles lá, começam vários voadoras, eles falam que chegou reforço, soco, né? Escudo voando, gente voando, o Buck cai do caminhão e se segura lá com a mão dele. E aí já vem outra Apátrida descendo no caminhão. Aqueles caminhões que estão andando a 3 por hora. Porque não é possível. É claro que eles estão andando a 3 por hora, né? Mas não é possível. E aí mostra o Sam voando pra um lado, voando pro outro. Inclusive salvando o Buck ali embaixo do caminhão, essa cena é muito interessante. Porque eles estão quebrando... Chega o John Walker lá, o novo capitão aí, Tabajara. Chega o Lemar, que é o amigo dele. E eles estão brigando. E aí... O Buck tá quase caindo do caminhão. E aí o Sam vem lá, faz um rasante por baixo. Me lembra muito Velozes e Furiosos essa cena. Ele faz um rasante por debaixo de um dos caminhões em movimento. Que tinha esse tamanho pra passar. E consegue pegar o Buck. E aí eles rolam. E ele sai rolando numa grama lá e ficam lá. E o pau continua comendo lá. Eles ficam lá olhando pro céu, no meio da grama. Só, se fosse neve, eles tinham feito os anjinhos assim na neve. Enquanto os dois estão lá. Apesar de que eles também são derrotados, né? Tanto o novo Capitão América quanto o Lemar nessa cena são derrotados também. Eles deram sorte, né? Porque o Lemar é jogado do caminhão e aí o Capitão América joga o escudo pra ele se salvar. O Capitão América joga o escudo naquela precisão, ele joga o escudo, o cara cai em cima. O cara cai em cima do escudo e já sai arrastando e aí ele toma uma bicuda e cai no para-brisa de um carro que aparece lá naquele momento. Tipo uma bomba ninja. Nem um arranhãozinho, só fez... Foi suave, cair no para-brisa de um carro tô bem, 100 tô km tranquilo. por hora. Não é um super soldado, tá? Vamos deixar claro aqui. Então, ele tinha que se machucar pra caramba, né? Ele desce. É a roupa. E aí mostra o Buck e o Sam andando lá e conversando, trocando ideia e discutindo de novo sobre o escudo. No começo da série eles brigam o tempo todo. Que eles têm que pegar e meu cachorro tá aqui, o lobo branco, tá? Ele tá aqui, ele é branco mesmo, ele tá aqui uivando. E eles vão andando e aí aparece um carro, né? E aí... É um Jeep, né? Um Jeepzinho. Um Jeep grande que tá sendo dirigido lá por um soldado e nesse Jeep tá o Lemar e o Capitão América tentando fazer o Buck e o Sam entrar lá, porque eles estão andando. E o Buck, cara, ele não vai com a cara do John Walker. Eu também não vou. De jeito nenhum. Mas aí eles convencem, falam, vocês vão andar 30 km aí até o aeroporto? Vem com a gente. E aí eles sobem no caminhão, no Jeep.
E eu acho muito legal essa hora, porque o Buck fica olhando de cara feia, assim, pra ele. E aí ele pergunta pro Sam, né? Ele é sempre assim. Aí o Sam responde, você se acostuma. E aí eles estão conversando dentro do Jeep o que tá acontecendo, e eles veem que eles estão enfrentando super soldados, né? Que o buraco agora é mais embaixo, né? Bem mais embaixo, que são vários, né? Que não existe, tipo, antes era só o Steve Rogers que era um super soldado, mas agora já tá aparecendo uma galera de super soldado por aí. Você tomaria aquele soro? A pergunta de $1 milhão. E eles começam a conversar sobre isso, e aí o Lemar se apresenta. O Lemar fala, vocês estão reclamando, mas quem ajudou vocês foi a gente, né? O que é verdade. E o Buck questiona ele, perguntando, quem que é você? Eu sou Estrela Negra. Ele fala, como assim Estrela Negra? Ele dá um histórico lá de tudo que ele já foi como soldado. Nos quadrinhos, ele é o Battlestar também. E ele é um mercenário que também atua junto aí com o John Walker, mas mais ou menos como vilões, que a gente vai ver mais pra frente, tá? E nesse momento aí o Buck fica full pistola. Revoltado. Né? Não deu pra entender muito bem, depois que o Lemar falou isso, ele ficou full pistola. E desceu do Jeep. Eles saem do Jeep, só fica o Sam no Jeep, o John Walker também tenta fazer ele entender que precisa montar uma equipe, né? Ele menciona que o Steve tinha uma equipe e que fica muito mais fácil quando você tem pessoas lutando com você. E ele tem recurso, porque agora eles estão trabalhando para, acho que é GRC, que é uma agência internacional, porque agora, depois do Blip, o Blip foi o estalo de dedo, voltou tudo, então antes era uma nação só, então agora como tudo voltou a questão das fronteiras e tudo mais, então esse é um dos motivos dos apátridas. Os apátridas não querem fronteiras, querem uma nação só, mas estão brigando da forma errada. E o John Walker fala, mas eu só sou um homem, só tô com o escudo e tal, e aí o Sam não é convencido, e eles saem do Jeep e vão embora andando a pé. Isso aí. Então... Vamos lá, e aí eles estão no avião, né, lá o Buck e o Sam, depois de terem tomado uma coça lá dos 5, 6, eu nunca sei, 5, 6 super soldados, e ainda por cima foram salvos pelo pseudo Queixo América, né, o Cepacol. E eles não sabem mais o que fazer, porque eles não têm recurso e não tem nada, e aí o Buck fala que sim, ele conhece uma pessoa que pode ajudar eles. E aí mostra até o avião mudando de percurso e eles chegam lá. Na casa dessa pessoa. Pra trocar ideia. E o Sam fala, o que a gente tá fazendo aqui? Quem que é essa pessoa? Pois é. Eles chegam lá, o Buck bate na porta, são atendidos por um... senhor, né? Não, por um moleque. O rapaz, o menino primeiro que atende. Que fala que não vai atender eles, e aí o Buck fala que... Fala pra ele que quem tá aqui é fulano, eu não lembro. Na verdade eu não lembro a dica que ele dá. E aí eles deixam entrar, e eles entram. E aí eles encontram lá o Isaiah Bradley, que é um personagem muito importante, que também existiu nos quadrinhos. Nos quadrinhos, depois da morte do Capitão América, os Estados Unidos começaram a fazer experimentos com o super soro em várias pessoas. Pegaram várias pessoas negras, inclusive, para fazer o experimento, né? E aí o Buck fala, e aí Isaiah, lembra de mim? Então quem é Isaiah Bradley? Isaiah Bradley é um personagem que tem nos quadrinhos também, que nos quadrinhos foi o primeiro Capitão América negro. Mas, depois que o Capitão América que a gente já conhece morreu, os Estados Unidos começou a fazer experimento em várias pessoas, e o Isaiah foi o único que teve, além do Buck, claro, né, que conseguiu não ter reação contrária ao soro e conseguiu absorver e conseguiu ficar igual, bem, né? Igual Steve Rogers, né? Mas só que no quadrinho ele foi ofuscado, e é o que a gente vê na série também. Ele foi ofuscado na série, então eles conversam nessa cena. Calaram ele, né? Vamos dizer assim. Calaram ele, e essa é uma cena da série muito, muito poderosa. É uma lição de moral pra gente que tá assistindo, pro mundo, né? Que não tem que ter racismo, não pode existir. Isso é um absurdo. E o Isaiah, ele é muito forte nisso. Ele fala que ele foi apagado do mundo depois que descobriram que o soro fez efeito nele, prenderam ele, começaram a fazer vários testes nele, começaram a torturar ele,
mas só que ele conseguiu ser libertado por uma enfermeira, né? Ajudou ele. E o Sam fica indignado de descobrir que existe uma pessoa com todos esses poderes, com todo esse potencial aí escondida, né? Ninguém sabia da existência do cara até então. Nem o Steve sabia da existência dele, né? E... A não ser o Buck que lutou com ele aí. Tem até a referência, o Buck né? lutou com ele, o Buck lutou com ele lá na guerra. Inclusive nessa época o Buck estava ainda sob os efeitos da Hydra, né? Então, e o Isaiah fala que ainda deu um cacete nele, arrancou o braço dele, né? Lá na época não deu nem pro cheiro. Mas, e aí o Buck fala, olha, agora existem outros como nós. E aí ele fica louco, ele fala, não... Fazendo a referência aos apátridas, né? Como assim nós? O que é que você tá falando, né? E ele perde o controle, joga uma lata na parede, a lata entra na parede e expulsa eles da casa deles. E aí o Sam fica revoltado, falando, cara, como você nunca falou isso? E o Buck fala, eu não falei nem pro Steve que ele existia, né? Por causa de tudo que estava acontecendo. Inclusive, o Isaiah fala, né, que ele não... Porque o Sam quer falar pro mundo que ele existe e tal, e aí ele fala, não, eu não... A partir do momento que você falar que eu existo, eles vão me matar, eles vão vir atrás de mim, e aí já era. Então o cara foi apagado da existência. Muito triste. Pelo simples fato dele ter absorvido o soro e não pode existir um Capitão América negro, um absurdo. Em seguida tem outra cena com referência a isso. E aí a gente tem outra né? cena em seguida que remete, infelizmente, à situação que a gente vive hoje em dia com essa questão de preconceito, né? Preconceito, racismo. O Buck tá conversando com o Sam. Andando na rua, Na rua. Normal. E aí vira um carro da polícia, o carro da polícia já chega parando e já acende o farolete, né? Acho que é assim que se diz. Pra cima do Sam. O giroflex, eu não lembro como vocês falam. E eles falam, o que tá acontecendo aqui? Já pra cima do Sam. E o Sam fala, cara, não tá acontecendo nada aqui, o que vocês querem, né? E o policial fala, já dá o documento. Eu não vou dar, não. O Sam fala, eu não tô com documento, o que vocês querem documento? Você sabe quem eu sou? Não, o Buck fala, né, pra ele. Não, o Sam fala, mas aí o policial ainda pergunta pro Buck, ele tá te incomodando? Tipo, é um absurdo. Tipo, tinham dois caras na rua, a polícia chega... Conversando, normal, tá fazendo nada. A polícia chega, aborda os dois caras e já vão culpando o cara que é negro. Isso é um E aí absurdo. o Buck faz essa referência, ele fala, você tem noção de quem é ele? Aí os caras... E aí os caras se tocam, ficam super sem graça, vão lá, conversam com ele e tal, desculpa, tal. Ela pediu pra tirar uma foto, né? Mas a gente fala, e se ele não fosse o Falcão, né? O que será que iria acontecer? Os caras iam enquadrar ele ali e aí até poderia acontecer o pior. Mas aí acontece uma reviravolta e os policiais falam pro Soldado Invernal, pedem desculpa pra ele, mas ele tá com tem um mandado de prisão pra ele. Porque ele faltou na terapia, e faltar na terapia é o mesmo que faltar na condicional. E aí levam ele preso. E o Sam vai junto. Chegando lá na prisão, né, onde ele teria que responder o porquê que ele não tinha ido na psicóloga, eles descobrem que o Buck tá preso, né, e quem ajuda o Buck a sair dessa... É o queixo. Pois é. O queixada. E aí, o que acontece? Eu achei muito engraçada essa cena, porque... A psicóloga chega, né, e aí o Buck sabe que ele tem que ir lá falar com ela, ele vai assim, aí ela olha e faz assim, os dois, pro Sam também ir. Mas momentos antes disso, quem ajudou eles nessa situação foi o John Walker, porque agora ele tem influência e tem muito poder, e ele até conhecia a psicóloga, né, a psicóloga, que eles já trabalharam juntos, e ele fala pra ela que tem que libertar os dois, porque eles são recursos muito poderosos que não podem ficar presos. Então, que ela libere eles depois, e aí ela chama o Buck pra salinha e chama engraçado. O Sam também pra salinha. E... Ela fala assim, pode começar. Aí os dois ficam assim, ó. Só escuta os grilinhos. Cri, cri. Fica um de frente pro outro, assim. Não, mas primeiro fica assim, sem falar nada, né? Aí ela vai forçando aqui, forçando ali, vai falar, ela fala assim, vocês têm que se encarar. Já que vocês não estão querendo tomar iniciativa, vocês têm que se encarar. Fiquem um de frente pro outro. Aí eles ficam um de frente pro outro, ela vai falando, mais perto. Só que tipo, eles já estão com a perna eles assim, vão encaixando a perna na cadeira. A perna já tá assim. E aí chega uma hora que não tem mais onde fazer a perna assim, eles encaixam a perna um no outro, assim, ó. Tá bom, agora tá bom pra você? Não, e tá aí bom pra mim. O Buck desabafa tudo aquilo que tá entalado, tudo aquilo que ele tá sentindo. O que mais tá pesando nele é o fato
que o Sam Não aceitou ser o Capitão América. aceitou ser o Capitão América, entregou o escudo para os Estados Unidos, e os Estados Unidos entregou o escudo pro Queixada aí, e ele não suporta isso, ele desabafa, e aí o Sam fala, cara, vocês não perguntaram em nenhum momento se eu queria ser, simplesmente vocês me deram e falaram, aceita. Se vira nos 30. E não é assim que as coisas funcionam. Você tá satisfeito, eles têm uma DR ali. E eles até fazem uma eles ficam de frente pro outro e não falam nada, e quando vão ver eles estão fazendo uma disputa pra ver quem não pisca. E ela fala assim, vocês estão de brincadeira que vocês estão fazendo disputa pra ver quem não pisca. E os dois assim, ó. Sem piscar. Muito engraçado, muito engraçado. E aí o Sam sai fora full pistola, e aí o Bucky sai por último, a psicóloga, a terapeuta até conversa com ele, né? E ele fala que ele tá fazendo o possível fala uma das 3 regras, que é não machucar, e tá fazendo o possível pra resolver tudo. E aí eles saem. O Buck se despede dela, né? Fala tchau, doutora, tipo, não vou voltar mais. E aí eles saem, chegam lá, tá lá o Queixada de novo com o Lemar. Eles conversam, o John Walker tenta de novo convencer eles, fica do lado da gente, porque a gente tem os recursos, vem pra cima, a gente vai conseguir pegar os apátridas. E o Sam fala, cara, não dá pra saber onde eles estão em todos os lugares, que eles têm a internet a favor deles, né? Mas não adianta, eles não chegam no acordo, porque o Sam fala, vocês têm que trabalhar em cima de regras, e a gente tem essa vantagem que a gente pode trabalhar do jeito que a gente quer. E aí eles saem fora de lá, e aí o clima já começa a ficar tenso aí com eles 4, né? E aí o Sam até pergunta pro Bucky o que eles vão fazer, o que a gente vai fazer agora? E agora? A gente tá sem recurso. E aí o Bucky fala, só tem uma pessoa que pode nos ajudar, que tem todas as informações e que não queria que o soro estivesse circulando por nenhum lugar. E o Sam pergunta, quem que é que você tá falando? E é ninguém mais, ninguém menos do que o Barão Zemo. Pra quem não lembra do Barão Zemo, ele apareceu lá no Guerra Civil, tá? Então eles vão atrás do Barão Zemo, o Sam ainda fala, não, você é louco, a gente não vai atrás dele, mas eles vão atrás do Barão Zemo. E nesse meio tempo também a gente vê uma cena lá de novo dos apátridas roubando alguma coisa, né? De algum lugar, de um galpão, colocando em um avião. E um deles avista vários carros chegando e fala, os homens do Mercador do Poder estão chegando, a gente tem que ir embora logo. Só que o carregamento ainda não tinha sido concluído, né? E aí um deles fala, pode terminar o carregamento que eu seguro eles. E é uma cena pesada, assim, né? E aí essa única pessoa vai lá, né? Que é uma apátrida, não tem nome, todos são apátridas. Uma nação, um povo, que eles falam, né? O lema deles é uma nação, um povo. Pra tentar segurar os carros. E aí ele vai segurar os carros, mas é alvejado com vários tiros e os principais conseguem fugir. E eles ficam assistindo, né? Inclusive a Carly fica assistindo a morte lá do amigo. E aí que a gente ouve falar pela primeira vez de quem é o Mercador do Poder. E aí a gente já até falou um pouquinho do Mercador do Poder no primeiro episódio, né? Demos aí uma introdução. E nesse episódio, esses homens que matam um desses apátridas são os homens do Mercador do Poder, que... Quem é o Mercador do Poder? O Mercador do Poder, ele também é conhecido nos quadrinhos, que é um cara que já teve envolvimento nos quadrinhos, que tem muito poder, né? E nos quadrinhos ele teve envolvimento com o Lemar e com o John Walker, que lá eles viram outros personagens que a gente vai ver mais pra frente. Bem diferente da série, né? E sofreram testes aí com soros, não soros voláteis diferentes, e eles ganham os poderes através do Mercador do Poder. E esse Mercador do Poder vai ter um papel muito importante na série, porque até então ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe quem é e vai ter uma reviravolta, uma surpresa muito grande, mas a gente só vai contar pra vocês aí nos próximos episódios. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Ativa o sino para as notificações. Isso daí. E deixa o seu like e compartilha com a galera também, gente. Isso é super legal, ajuda a gente aí com o canal, tá bom? Nós estamos começando, mas fazendo isso com muito carinho e amor pra vocês. Até a próxima, pessoal! Valeu, galera!